galera, mais uma vez aqui, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Então vamos diretamente falar do Brasileirão 2017, da sua 26ª rodada. E vamos falar do Tricolor, vamos falar do Fluminense. O Fluminense jogou fora de casa contra o Grêmio, uma parada muito difícil. Eu já tinha falado na minha resenha aqui, o empate do Fluminense lá seria muito bom por tudo que vem acontecendo, principalmente pelo pouco futebol do Fluminense, pela pouca inspiração do Fluminense. O Fluminense jogou contra o Grêmio, um Grêmio também muito desfalcado, muitos jogadores machucados, isso preocupa o Renato Gaúcho, principalmente para a Libertadores. O Fluminense foi lá, quase que consegue o empate, mas aos 40 minutos do segundo tempo o Grêmio acabou fazendo o seu gol e a partida terminou 1-0 para o Grêmio. O gol do menino Beto Silva, que é um brasileiro que nasceu no Peru, ou alguma coisa assim. Sei que o nome dele é Beto da Silva, que ele é brasileiro, mas que morava no Peru. Eu acho que é isso. Ele acabou fazendo o gol. Bom, vamos lá para a tônica do jogo no geral. Primeiro tempo. O Abel fez uma mexida ali, ele colocou, teve que colocar o Reginaldo na zaga ali, que o Nogueira e os outros zagueiros estão machucados, suspensos. Lucas de um lado, o Léo do outro. No meio de campo ele colocou Douglas e Orejuela, colocou no meio ali o Wendel, Scarpa, Sornosa e o Dourado na frente. Só que o Wendel um pouquinho mais pelo lado esquerdo, o Sornoso um pouquinho mais para o lado direito e o Scarpa mais centralizado, tentando criar jogada. No primeiro tempo, nome do jogo, Cavalieri. O Fluminense era para ter tomado uns 3 ou 4 no primeiro tempo. O Cavalieri salvou sim aquelas bolas, aquelas defesas que você vai, é gol, e o goleiro vai e tira. Foi isso. Pelo menos umas 3 ali, que ia ser gol, era para o Fluminense ter saído do primeiro tempo perdendo de 3-0. O Fluminense não fez um contra-ataque. O Fluminense muito lento. O Fluminense pegava a bola e não partia para o contra-ataque. O Fluminense não tentava correr. Muito lento, mas muito lento. Não era pouco lento, não. Muito lento de chegar a irritar. E o Grêmio tentando, fazendo infiltração, jogando pelo lado esquerdo, pelo lado direito, com o Léo Moura, com o Cortez pelo lado esquerdo, e estava escutando ali na televisão um comentarista falando que o Grêmio não atacou nenhuma vez pelas pontas, os laterais não participaram. Ele devia estar vendo outro jogo, porque o Cortez tocou na bola toda hora, o Léo Moura tocou na bola toda hora, e toda hora eles iam pela linha de fundo. O Cortez ainda tinha ali a ajuda do Everton, e o Grêmio foi criando, foi tentando, o Cavalieri defendendo, e o Fluminense sem fazer nada. O Fluminense um time apático, que não criava nada, não tinha profundidade. Morri de pena do Dourado sozinho. O Dourado estava indo disputar a primeira bola no meio de campo. Não é a função dele disputar a bola ali no primeiro campo, no meio de campo. Ele estava indo disputar, tomando trombada toda hora. Ou seja, o primeiro tempo do Fluminense foi o primeiro tempo de quase todos os jogos, desses últimos 5 jogos aí do Fluminense. Muito fraco, sem inspiração, sem criação. O Fluminense estava tão mal sem inspiração que acabou passando isso para o Grêmio também. O Grêmio fez aqueles ataques, teve umas 4, 5 chances de fazer gol, mas também estava pouco inspirado, criava pouco. O Arthur até tentava, mas o Grêmio no primeiro tempo foi melhor que o Fluminense, porque o Fluminense não fez nada. O Fluminense deu um chute pro gol, o Fluminense não fez absolutamente nada no primeiro tempo, não queria atacar. A impressão que eu estava tendo é que amarraram um bloco de cimento na cintura dos jogadores do Fluminense, cada bloco com 100 quilos, e o time preso, time com medo de atacar, porque na verdade não tinha atacante, porque ele tinha um Sornoso no meio, o Scarpa que é meio, o Wendel que é meio. De atacante a atacante só tinha o Dourado, não tinha ninguém para juntar com ele. Então ficou complicado. No segundo tempo, o Fluminense voltou melhor e poderia ter feito gol com o Reginaldo de cabeça e com o Henrique Dourado num dos poucos contra-ataques que o Fluminense conseguiu. Não é que o Grêmio não estava dando contra-ataque. O Grêmio estava dando contra-ataque porque o que o Grêmio estava deixando, quando o Grêmio atacava, só ficavam 2 atrás. Se o Fluminense
sai rápido para os contra-ataques, igual saía quando tinha o Richarlison, o Fluminense tinha conseguido, mas o Fluminense não fazia no primeiro tempo. Segundo tempo, tocou mais a bola, foi mais para frente, foi mais agudo. O Dourado teve uma chance, o goleiro pegou, depois o Reginaldo teve uma cabeçada logo em seguida que passou rente à trave, deu uma melhorada, ele botou o Marcos Júnior ali, que é atacante, para se juntar ao Dourado, ele fez algumas mexidas táticas, o Fluminense melhorou, gostei, mas o Fluminense no segundo tempo melhorou, tentou, nada sobre-humano a melhora do Fluminense. Mas em relação ao primeiro tempo o Fluminense não existiu, ridículo, não existiu. E o Grêmio tocando bola, o Grêmio mais rápido também, caindo pelo lado esquerdo, caindo pelo lado direito, o menino Arthur criando ali, muito bom jogador esse Arthur, mereceu a convocação. E o Grêmio tentando. O jogo ficou melhor, ficou mais animado, parecia mais futebol, porque tinham dois times jogando, não apenas um no primeiro tempo, que era o Grêmio. Só que o Fluminense teve duas chances, depois teve um outro chute que o goleiro pegou e parou nisso. Mas pelo menos estava mais agudo, estava mais ligado, estava querendo o jogo. E o Grêmio tentando, até que no finalzinho, aos 40 minutos, houve uma bola pelo lado esquerdo, um jogador do Grêmio chutou, bateu na mão do jogador do Fluminense e a defesa parou. Porque a defesa, a impressão que deu, quando bateu na mão do jogador, a defesa falou, ele vai marcar pênalti, todo mundo parou. O jogador do Grêmio entrou, tocou, o Cavalieri ainda bateu no Cavalieri e foi entrando devagarzinho, 1-0 Grêmio. Mas o Fluminense, pelo segundo tempo, o Fluminense não merecia ter tomado gol pelo segundo tempo. Então, pelo primeiro tempo, não. O Fluminense merecia ter tomado uma enfiada de 3 no primeiro tempo. No geral, o Grêmio merecia ter ganho como ganhou. Porque no primeiro tempo o Fluminense não existiu. No segundo tempo foi um pouquinho melhor, teve oportunidade com o Dourado, como eu falei, com o Reginaldo, depois teve um chute de fora da área. Mas Scarpa continua. Mal ele corre, mas continua. Pouco esperado. O Wendel também está caindo muito de produção, está ajudando muito pouco. Muito pouco. O Sornosa está fora de forma, ficou muito tempo parado. Tem um problema do Fluminense, tem muitos jogadores essenciais, Pierre, Gum, vários jogadores que poderiam ajudar, mas estão no departamento médico, já vai fazer um ano e não se recuperam nunca. E o Fluminense amargou a 4ª derrota em 5 jogos. O Fluminense está a 1 ponto da zona de rebaixamento. Próximo jogo do Fluminense é o clássico contra o Flamengo. Se o Fluminense empata ou perde esse jogo contra o Flamengo, dificilmente o Fluminense não vai terminar a 27ª rodada na zona de rebaixamento. Dificilmente não vai. O que fazer? Culpa de quem? Vou falar de novo o que eu falei no outro vídeo. A culpa principal é da diretoria que vendeu o time para a Unimed. Quando a Unimed meteu o pé, ela ficou com um copinho vazio na mão. Não pôde contratar jogadores porque não tem dinheiro. Vai chegar agora no final do ano, independente do que aconteça no Fluminense, ele vai ter que vender alguém para poder ter dinheiro para iniciar 2018. Situação muito complicada. O Abel deu uma força, falou que com o que o Fluminense jogou no segundo tempo, ele não acredita que o Fluminense tenha perigo de cair. Na boa, Abel, eu sei que você falou isso para a garotada, para dar inspiração para a garotada, mas com o futebol do primeiro tempo, o Fluminense cai. E com o futebol do segundo tempo, que foi um pouquinho melhor, ele vai brigar para não cair. Mas mesmo assim vai ser muito difícil, porque o Fluminense está quase sempre jogando igual ao primeiro tempo. Se jogar igual ao primeiro tempo, ele vai cair com certeza. O Fluminense vai estar na Série B, com certeza ficar jogando igual ao primeiro tempo. O segundo tempo melhorou um pouquinho, mas ainda não é suficiente. O time está muito pesado, está muito lento, não tem contra-ataque. Quando o outro time dá contra-ataque, ele não sai, parece que está com medo de tomar gol. Hoje não tomou enfiada porque o Cavalieri fez pelo menos umas 5 defesas sensacionais. E o Fluminense termina a rodada quase no rebaixamento. Só para ver a situação do Fluminense como está crítica, o São Paulo, que ficou aí quase que o campeonato inteiro na zona de rebaixamento, o São Paulo saiu da zona de rebaixamento e passou o Fluminense. Para você ter ideia. E a sorte do Fluminense é que o Avaí perdeu em casa.
E o Sport perdeu. Porque se o Avaí não perde em casa, o Sport também não, eu acho que o Fluminense tinha entrado nessa rodada do rebaixamento. Muito complicada a situação do Fluminense, principalmente pelo pouco futebol que o Fluminense está apresentando. O que fazer? Agora vai ter aí 10 dias de descanso aí para poder trabalhar, que vai ter jogos das eliminatórias. O próximo jogo do Fluminense é o clássico contra o Flamengo. O Campeonato Brasileiro ainda está em aberto, O Corinthians vem perdendo pontos seguidos, perdeu ponto de novo, perdeu mais 2 pontos hoje porque empatou com o Cruzeiro. O Corinthians ainda não é campeão e vou dar minha opinião aqui do que eu penso. Se o Corinthians for campeão, o Campeonato Brasileiro vai ter o campeão como um dos times mais fracos dos últimos 20 anos. Se o Corinthians for campeão, se pegar de 20 anos para cá, de 2007, de 97, de repente, de 97 para cá, provavelmente esse time do Corinthians, se for campeão, vai ser o mais fraco de todos. Porque o Corinthians é limitado e só. E o Corinthians vai agora para os outros jogos com um monte de gente suspensa e machucada. Então dá para o Santos pegar o Corinthians, dá para o Palmeiras pegar o Corinthians, dá para o Grêmio pegar o Corinthians, dá até para o Botafogo e o Flamengo, se quiserem jogar, o Flamengo quiser embalar, até dá. O Fluminense, se não tivesse tropeçado muito há 6, 7 rodadas, o Fluminense estava brigando lá pelo G6, agora está brigando pelo Z4. Complicado para o Fluminense, o Abel está tentando, a molecada está tentando, mas muitos desses garotos caíram muito de produção. Os que têm mais habilidade no time do Fluminense também caíram de produção, que é o Scarpa, o Wendel, o Wellington Silva, caíram muito de produção. O Dourado está sozinho na frente, não tem a zaga titular. Complicado para o Fluminense. O Fluminense perdeu de 1-0 para o Grêmio e lamba os beijos. Poderia ter perdido mais. Não porque o Grêmio jogou muito mais, é porque o Fluminense não jogou absolutamente nada, principalmente no primeiro tempo. E é preocupante, muito preocupante. Torcida tricolor, situação Fluminense é complicada. Agora eu falo, torcida, a culpa não é do Abel, tem uma certa culpa de alguns jogadores, até tempo que são eles que estão ali na bola, mas a maior parte da culpa é da diretoria. Esse negócio de vender o time para uma marca só, quando a marca mete o pé, fica do jeito que está, com o pires na mão. Isso serve para qualquer time e todo mundo avisou o Fluminense que isso ia acontecer. Eu falo, não vai acontecer. Aconteceu com todo mundo. Aconteceu com o Palmeiras, com o Corinthians, com o Flamengo. Aconteceu com todo mundo que vende o time para uma marca só. Acaba se ferrando. E o Fluminense acabou se ferrando. Meus amigos tricolores, não deu mais uma vez. 4 derrotas em 5 jogos. O Fluminense está lá 1 ponto só da zona de rebaixamento. Agora vamos aguardar a próxima rodada, a 27ª rodada, daqui a 10 dias, quando tem aí o Fla-Flu. Espero que o Fluminense melhore o seu futebol, porque senão, torcida, vai ficar muito complicado. Aí só um milagre. Meus amigos, um grande abraço, até mais. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. O Corinthians ainda não é campeão. E o Corinthians pode ser a grande decepção do segundo turno. Olha o que eu estou falando desde lá de trás. O Corinthians pode ser a grande decepção do segundo turno. Ele pode perder esse campeonato nas últimas rodadas. E a coisa está caminhando para isso. Então, meus amigos, um grande abraço. Até mais. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Resenha com Magalhães. Tamo junto. Um abraço. Fui, galera.